Redes sociais como ferramenta de trabalho, elas mudaram a forma como as pessoas se relacionam com o mundo profissional e pessoal. Poupa Tempo realiza mutirão para emissão de RG no mês de outubro. Mackenzie lança o programa Mackenzie para você, que garante bolsas de estudos de até 50% para alunos da rede pública. Missão na Estrada, Gauchinho de Cristo abastece em Pinheiros, mas segue para Aparecida do Norte para evangelizar romeiros. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Estamos chegando. Está começando o nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Lembrando que pelas próximas 2 horas a gente vai ter muita informação para você, convidados muito especiais também falando com a gente nesta quarta-feira. E claro, você vai acompanhar tudo com a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, né, Tainá? Isso mesmo. Ó, lembrando de sempre, né? Sempre. Eu conto com a sua participação, gente. Estou aqui, ó, de olho no celular, aqui no nosso chat. Então, mande sua mensagem, dê o seu oi, me diga de onde você está nos assistindo. É daqui de São Paulo? De que cantinho do Brasil você está nos acompanhando? Então, me dê o seu alô. Participe das nossas entrevistas, né? Mande sua pergunta, deixe a sua opinião, seu comentário, é muito importante. E, claro, eu conto com a sua curtidinha aqui do nosso vídeo, né? Deixa o seu curtir ali na nossa mãozinha. O Roberto não deixa mais o joinha, gente. Pois Cadê não, o seu joinha? Virou figurinha. Já virou figurinha, gente, já é meme. Virou figurinha interna aqui, né? O pessoal não perdoa, né? Não tem como. Não tem como, mas deixa o seu joinha, aproveitem. Deixa o seu joia. Deixa o Claro. seu joinha e aproveitem e façam a inscrição também no nosso Isso, canal. A no gente seu está rumo a canal. 1 milhão de inscritos aí no canal. A gente precisa... Continua. Você que acompanha a nossa IPP-TV, você ainda não está inscrito, então faça a sua inscrição, ative o sininho, receba todas as notificações. Assim, sempre que tiver um programa novo começando aqui na IPP-TV, sempre que tiver começando um culto também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, um evento, enfim, você vai ser notificado, vai poder acompanhar em tempo real. Semana que vem tem o CAL, inclusive, a gente vai transmitir na íntegra aqui todas as programações do chamado para acordar a liderança pela sua IPP-TV. Então, já faça a sua inscrição para que você não perca nada do que acontece por aqui. É isso mesmo. Então, vamos de notícia. Simbora. O Poupa Tempo realiza mutirão para a emissão de RG no mês de outubro. Pois é, no total vão ser 55 mil senhas distribuídas entre os 85 postos do estado de São Paulo que vão operar em horário estendido durante todos os sábados desse mês. 55 mil senhas de atendimento vão ser distribuídas entre os 85 postos do estado de São Paulo. Eles vão operar em horário estendido durante todos os sábados do mês, da 1 às 5 da tarde, e também na segunda-feira, dia 11, véspera do feriado. A ação é exclusiva para quem precisa emitir o RG. Para ser atendido, é preciso realizar agendamento prévio, disponível sempre nas quintas-feiras anteriores às datas dos eventos, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupa Tempo Digital. No dia do atendimento ao qual você se agendou, tem que comparecer com a certidão de casamento ou nascimento, original e cópia, bem como comparecer no horário agendado com 5 minutos de antecedência. Lembrando, caso haja algum imprevisto e não possa comparecer, a gente solicita que entre nos canais digitais para fazer o cancelamento do agendamento e permitir que um outro cidadão utilize este horário. Os menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou pelo responsável legal e apresentar um documento de identificação com foto. Caso não seja possível, o responsável pode assinar uma autorização para ser apresentada no ato do atendimento, junto com o documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura. Muito bem, tá aí então a informação. Você que precisa tirar o RG, aproveite esse mês de outubro, né, para que você possa deixar a documentação. O RG acho que é o documento que a gente mais esquece de renovar, porque ele não tem a datinha de validade, né? Igual carteira de motorista, daí tu não renova. Simplesmente você olha, tem gente que tem os RGs ali de quando era criança, né? Olha, eu não tenho o meu de quando era criança, mas eu já tive uma situação difícil com o RG vencido. Ele vence, viu? Ele vence, gente. Eu tenho uma história engraçada, mas é só para os íntimos que eu conto. Mas vamos lá.
O Enem 2021 está chegando, né? As provas vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. E na tentativa de facilitar os estudos e se dar bem no exame, é importante que o candidato se prepare com antecedência. Por isso, a dedicação nos estudos durante todo o ano é fundamental, mas para falar mais sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem de hoje com o professor Otávio Carvalho. Ele vai dar algumas dicas muito interessantes para quem vai prestar o Enem, vai falar como é que você tem que se comportar, como é que você tem que estudar, enfim. Você também pode participar com a gente, deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação. Lembrando, né, que a gente conta com a sua participação não só para essa entrevista do Enem, mas a gente quer que você participe de todo o nosso Notícias do Bem. Fique à vontade, né? Seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, diga de onde você está falando. Participe com a gente. A gente sabe que o reverendo Marco Severo já está com a gente e toda a audiência da rádio Rumo ao Sertão, Nordeste e Norte do Brasil e outros países também que acompanham o Notícias do Bem simultaneamente, né? IPPTV, Rádio Rumo ao Sertão. Um grande abraço para todo o pessoal aí. Ele tá assim, é o primeiro certeza, a comentar aqui, primeiro. com Reverendo Marco certeza. Severo não perde. Mas ele não tá sozinho, não. Ó. Ensinai as Nações também tá aqui, ó, conectado de Moçambique. Também aqui tá são com a gente. 4:30 da tarde. Eu amo Notícias do Bem. Que bacana. A Amália também tá aqui. A Delva Souza também tá aqui. Graça e Paz de Uruará, Pará. Olha só, o pastor Aécio também está acompanhando, de Rolim de Moura, Rondônia. Rondônia. Ó, um beijo grande para vocês aí, que saudade. Falou em do meu Rondônia, o coração da estado. Tainá passa Ele mais aquece. forte aqui. Bate acelerado. Não é? A Milka também está aqui acompanhando a programação. Ela coloca programação maravilhosa da IPPTV. A Wanda também está acompanhando o que eu vi aqui. Ela está no outro canal. A Rosilene também. Canal de bênção para todas as famílias. Aqui a Rosilene Leal. Assista o canal de todos os dias. Ela é da Bahia, está acompanhando toda a programação. Muito bom ter vocês aqui, viu? Sempre muito bem-vindos. Você que está acompanhando também, deixa aí o seu alô, interaja com a gente aqui no Notícias do Bem. Ó, o Mackenzie lançou o programa Mackenzie para você, que garante bolsas de estudo de até 50% para alunos de rede pública. Notícias do Bem vai explicar para você como esse processo seletivo funciona, quem pode participar. Agora a gente vai mostrar só um trechinho da reportagem especial de hoje. O processo seletivo da Universidade Presbiteriana Mackenzie vai oferecer bolsas de até 50% para alunos que estudaram todo o ensino médio na rede pública e querem ingressar nos cursos superiores oferecidos nos campos de Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os candidatos que atenderem todos os requisitos e tiverem as melhores notas receberão um benefício. Cada curso possui um número de bolsas disponíveis e ao todo serão 647 bolsas oferecidas. A porcentagem de desconto varia de 30% a 50%, a partir do resultado obtido no vestibular. Eu nasceu dos compromissos que a universidade tem com a sociedade que a cerca. Nós não vivemos aqui isolados do mundo, né? Nós continuamente recebemos alunos, estamos atrás dos alunos, gostamos de aluno e receber aqui durante 4, 5 anos de um aluno e acompanhar o sucesso dele como egresso é muito importante para a gente. Então nós aqui recebemos alunos, acompanhamos até o momento da formatura e temos a obrigatoriedade de acompanhar os alunos até 5 anos depois que eles se formam. E isso é muito importante saber, nós monitoramos os egressos e nós sabemos as histórias de sucesso. Então, digo assim, Mackenzie tem sido especial na vida de quem aqui chega, seja professores, funcionários e dos alunos. Então, meu sonho, de fato, é ter mais alunos. Pode ser um paradoxo, você vai ter mais trabalho, mas sim, mas nós gostamos dos alunos e nós temos essa missão de transformar a vida das pessoas. Não é uma universidade perfeita, onde a gente faz tudo certo, não, mas ela tem sido muito assertiva positivamente, por isso que ela está completando, no próximo ano, 70 anos da sua história. Então, quando a gente pensa numa perspectiva de celebração, de comemoração, nós queremos ter também uma perspectiva de crescimento. E se nós pudermos abençoar as pessoas, nós vamos fazer. Eu digo isso porque a Mackenzie é uma instituição privada, mas ela é uma instituição sem fins lucrativos. E ela é filantrópica, e ela cumpre a lei, ela concede as bolsas que são obrigatórias, mais até do que obrigatório,
mas sempre há espaço para abençoar mais alguém. Então, como é uma instituição cristã, não é que não faz acepção de pessoas e que já tem uma estrutura aqui montada de laboratório, de sala de aula, de corpo docente, nós percebemos que nós temos algum espaço de receber algumas pessoas em condições especiais. Bacana. Daqui a pouco essa reportagem completa, então, para você acompanhar, né, como é esse programa do Mackenzie, de repente para você fazer sua inscrição também, né? De repente você consegue uma oportunidade, aí estudar no né? Mackenzie com bolsa. Bom demais, né? Gente, agora é aquele momento, né, que ninguém escapa, né? Redes sociais como ferramenta de trabalho, é isso aí, tem que saber usar. Ó. Elas mudaram a forma como as pessoas se relacionam com o mundo profissional e pessoal. Mudou tudo, né, na verdade. As redes sociais mudaram a rotina da nossa vida, né? Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o influencer digital e cineasta Miro Moreira, que está com a gente, veio prestigiar o Notícias do Bem ao vivo, está aqui no estúdio. Miro, seja bem-vindo ao nosso Notícias do Bem para falar desse assunto que faz parte hoje da vida de todo mundo. Hoje não tem mais idade, né? Esse negócio de rede social. Hoje, para todas as idades, todo mundo acaba inserido nesse novo mundo, né? A gente pode dizer assim. Fala pessoal, tudo bem? Um bom dia para vocês, muito feliz de estar aqui na IPPTV, essa igreja também, essa televisão aqui que é minha casa e agora para poder falar com vocês um pouquinho sobre as redes sociais. Muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Pois é, então, a partir da chegada das redes sociais, mudou a vida da gente, né? Muito. Não, total. E eu comecei a perceber ultimamente, eu fiz até um curso de marketing digital, tenho feito ainda, e algumas pequenas coisas que eu achei que não precisaria mudar no meu Instagram, alguma coisa que eu nunca tinha pensado como foi importante isso para mim. E me posicionar na rede social e falar da forma correta com as pessoas, né? Com as pessoas que te seguem, como faz isso ter uma importância muito grande. Né? E tá tudo muito rápido, né? Então você vê, daqui a pouco tem um aplicativo e já vem outro, e a gente tem que começar a se adequar um pouquinho, né? Para poder estar falando com todo mundo isso daí. Então a gente tem que estar antenado demais. Miro, é interessante porque nós tivemos esse processo de transição, né? Ela chegou e não vai sair, né? Não acaba, acho que nunca mais. É algo que veio para ficar. E nós tivemos essa dificuldade, talvez, de entendê-la ou de vê-la como um olhar de forma de trabalho, né? Sim. Hoje nós olhamos o seu perfil, nós temos... hoje nós vemos que você trabalha com isso e você vê ela como algo que você tem ela para o seu lado pessoal, Sim. você consegue usá-la para o seu lado, o seu perfil pessoal, mas você também consegue usá-la também como o seu lado profissional, né? Você tem esses recursos que também te possibilitam envolver, trazer parceiros, trazer empresas e tudo mais para trazer recursos também, né? Como que a gente tem que ter essa responsabilidade? Como que a gente pode ter esse olhar mais amplo para o negócio? Como que você vê esse mercado? Assim, e até com essa pandemia que acabou acontecendo agora, nesses 2 anos, aumentou muito essa movimentação na internet, né? Então, assim, eu comecei a perceber isso daí. Então, como um culto online ajudou muito a gente se aproximar, como a gente não podia ver muitas pessoas, então eu vi muitos cursos aumentando muito também. Então, eu tenho uma produtora, o número foi muito grande de estar gravando cursos para vendas, por exemplo. Então, e todo tipo de curso. E eu falei, olha, tá aí, a internet está se tornando algo muito melhor agora de se usar, de vender um produto, de falar da palavra de Deus. E a responsabilidade que você tem que ter sobre isso, né? Porque as pessoas vão consumir. E é um número muito grande que pode acabar consumindo. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade e fazer direitinho. Por exemplo, eu comecei a usar da minha produtora para postar algumas coisas nas minhas redes sociais, que eu não fazia isso. Então eu comecei a gravar realmente certinho e falei, vou fazer uma produção bacana, vou falar de Deus de uma forma diferente. E o pessoal gostou, e o pessoal tem gostado, né? Então vamos ver se continua aí, né? Porque, na verdade, hoje a rede social, né, ela se transformou num campo para todos os setores, a gente pode dizer, né, Miro? Total, não, para tudo, né? Então, se você quer divulgar um pouco da sua empresa, e às vezes você está lá no Instagram, que é uma das principais ferramentas que a gente acaba mexendo, você está lá, parece uma propaganda, não sei, de carro, de limpeza de carro,
que você nem estava pensando, mas a pessoa faz tão bem que isso te prende. Então você começa a aprender algumas formas de prender o espectador também. E você vê que, é um local de trabalho muito bacana. Você falou uma coisa interessante, e aqui a IPPTV é uma TV cristã, né? E uma coisa bem legal, e até estava vendo um comentário aqui do Ensinai as Nações, que ele falou: as redes sociais devem ser usadas com prudência, contudo, hoje elas são indispensáveis. E linkando com o que você falou, a questão da pandemia, né? Hoje, a gente vê esse novo formato de falar de Deus, né? De evangelizar nas redes. E a gente entende que as redes sociais, ela tem que ter uma linguagem rápida, essa dinâmica de segundos, né? Eu não sei como que é essa regra, 30 segundos, 1 minuto, o que é longo, né? O que é um vídeo longo hoje? Eu não sei qual que é o padrão, se tem, deve existir isso, né? Vocês sabem. Mas como que é essa linguagem, como que é essa dinâmica que vocês veem hoje, né? De pegar e tornar tudo muito sucinto, de trazer essa mensagem de uma forma rápida, eficaz e assertiva, né? Como que é esse estudo, essa análise que vocês fazem de tornar esse trabalho tão direto e intencional também, né? Para a pessoa, na hora de passar o dedinho ali, ela voltar ou parar e falar: opa, peraí, quero ver, ouvir, ser tocada e compartilhar ainda, né? Olha, é verdade, assim, como as mídias sociais, elas acabam tendo um tempo um pouco menor, por exemplo, às vezes é 1 minuto e você tem que falar muita coisa em 1 minuto. Então, a gente usa algumas técnicas, desde de cor, de algum som, alguma música que está um pouco mais no ar, algum louvor que você está lançando agora, por exemplo. As pessoas, você vai dar um jeito de prender. Então, e na edição, por exemplo, eu sempre tiro um pouco das respiradas, sabe? Quando você está falando, essa respirada aqui eu tiro, eu vou cortando. Então ela fica um pouco mais didática e fica rápida. E aí, tipo, você faz lá no Instagram, até 1 minuto. Então eu fiz para um cliente esse formato de 1 minuto e ele pode ajudar a divulgar, estando dentro desse tempo. E aí, se você for em uma outra mídia social, tem um outro tempo, às vezes 30 segundos, a gente tem que estar se adequando bastante aí. É um outro ponto importante, né? Quer dizer, cada rede social tem uma característica diferente e acaba tendo também hoje um público diferente, se a gente for pensar, né, Miro? Total. E assim, é muita coisa, muita coisa. Eu confesso que eu falei, não vou fazer. Com tudo isso que estava acontecendo, eu comecei a me antenar muito mais para a internet. E olha, dá resultado. Dá resultado, tanto que eu vejo até pela televisão aqui. O bom de estar online, por exemplo, a gente está no mundo inteiro. Você vai mandar um link, está no mundo inteiro. Essa entrevista vai estar... Eu mandei para o pessoal, tenho seguidores aí do Brasil inteiro que estão assistindo. Isso é muito bom, né? Muito bom. Sim, e aí as linguagens também precisam ser diferentes, né? Uma coisa que serve, de repente, para uma rede social não serve para outra, né? Total. Por exemplo, hoje aqui a gente está em um outro formato. A gente está nesse formato que é um pouco mais retangular, que é praticamente o que eu gosto. E foi muito difícil eu ter que virar o celular ou a câmera e fazer vertical. Eu falei, imagina, eu nunca vou fazer isso, nunca vou fazer. E tenho feito demais até, porque é o que o pessoal pede, é o que o pessoal quer ver, entendeu? E a gente tem que se adequar. É interessante, Miro, porque assim, quando a gente... você já vem de uma carreira artística, assim, né? Quem vem te acompanhando, você vem da moda, você tem um histórico, né? Você veio do teatro, você já tem uma carreira antes até mesmo de ser cristão, e hoje você se posiciona, você conheceu a palavra de Deus, você tem o seu testemunho, né? Que você já teve a oportunidade de contar. Como que é hoje você ter isso na sua vida, né? Você teve a sua carreira antes de conhecer a Deus. Você antes não tinha as redes sociais também, né? Você vinha de uma TV que era outro posicionamento, era revista, era uma outra forma, né, de mídia. E hoje você tem a sua vida transformada, você tem uma mídia na sua mão, onde você pode ter o controle do que você posta, do que você divulga. E ali, de diversas vezes, você já até compartilhou um pouco da sua história também. E como que é você ter esse filtro, você ter esse controle da sua vida, você poder compartilhar um pouco da sua história ali e também poder ter o seu trabalho divulgado ali, porque você também tem os seus trabalhos divulgados, né? Como que é você ter esse filtro ali na sua mídia? Porque é um desafio você estar ali nas mídias sociais e ter esse controle da sua vida, né? Você é cristão, mas você tem os seus trabalhos e ter esse controle também, né? Esse filtro.
Como que é esse desafio de ser um influencer digital e ser cristão ali também ao mesmo tempo? Olha, eu vou te falar, no começo, quando eu estava começando, e na época que eu fiz o programa lá na Record, só tinha o Orkut, tá? Eu sou um pouquinho antigo, sim, mas só tinha o Orkut. E aí veio o Instagram e eu comecei a me posicionar depois que eu conheci a Cristo. Né? No começo, a gente não tem tanta maturidade ainda, mas eu comecei a me posicionar porque as coisas estavam mudando dentro de mim e eu tinha que falar isso para as pessoas, né? O quanto era bom. Só que algumas pessoas falaram para mim, cara, você não deve fazer isso, você vai perder cliente, você vai... E eu parei, pensei, falei, cara, então que perca. E aí o impressionante foi que não perdi, continuei falando de Cristo. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio e ter uma forma muito sábia de falar, porque não adianta você tacar as coisas à força nas pessoas, então você tem que mostrar muito com a sua vida. E eu comecei a me posicionar, as coisas começaram a mudar para mim, e eu comecei a fazer alguns trabalhos, e outros eu deixei de fazer, porque também já não me convinha mais fazer, sabe? Então, eu fui tendo esse equilíbrio, as pessoas foram me conhecendo cada vez mais, e eu fui sendo convidado para estar falando, para estar fazendo por exemplo, eu fiz um comercial que foi passar nos cinemas que não tem nada a ver com o mundo cristão, mas, poxa, eu fui lá, tentei ser luz o máximo do tempo possível na vida das pessoas. E também tem a minha parte da igreja, tem uma parte aqui da IPPTV, é esse equilíbrio que eu acabo levando, né? Então, de respeito com todo mundo e sempre que possível falar do amor de Deus, né? Porque a gente sabe o tanto que é bom. É verdade. Sim. Mas e aí entra uma outra questão importante que você falou do equilíbrio, que é a questão do que publicar na rede social, do que não publicar na rede social e também do que ver e do que não ver na rede social. Ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta de trabalho importante, ela pode ser uma ferramenta de evangelização, tem muita coisa ruim na rede social também, né? Muito. E aí quando a gente fala de coisa ruim, a gente fala de coisa ruim no geral, né? Conteúdo mal feito, de conteúdo inadequado, enfim, tem muita coisa para ser descartada na rede social no nosso dia a dia. Muito, e acho que a gente tem que tomar um bom cuidado, né? Porque quando você menos vê, esse conteúdo entra na mente, você vai vendo e na hora que você está cantando uma música, você está pensando em outras coisas. Então, a gente tem que ter um funil, realmente. Por isso que eu falo que eu fiz até um vídeo esses dias, na realidade foi o último vídeo que eu postei, falando do valor de uma amizade que te leva a Cristo. É muito importante você ter amizades que te levam a Cristo, para você estar andando no meio, para um te segurar se caso você precisar, ou você segurar esse seu amigo. E a internet também é tudo feito muito rápido, e aí eu sou contra isso também, até acho que por ter a produtora, eu não consigo fazer de qualquer jeito. Eu vi que tem uma época que a questão do conteúdo foi muito rápido, que você tinha que fazer, mas também está mudando um pouco agora, e o pessoal está começando a melhorar a qualidade nos posts, nas fotos, que eu sou mais a favor de dar algo bacana, né, para quem está lá do outro lado te vendo e quer saber mais de coisas de você dá alguma coisa de valor, né, para eles. Porque essa coisa de você ver conteúdo inadequado, por exemplo, ou de aparecer conteúdo inadequado, quanto mais você vê, mais aparece também, porque tem o tal... Os filtros, né? Tem o tal dos algoritmos lá, que se você vê um conteúdo, a rede social automaticamente vai te oferecer esse conteúdo de novo. Então, assim, tem que ficar muito atento com esse tipo com o que os seus olhos vão enxergar nas redes sociais. E parece que quando você fala de alguma coisa, do nada aparece, né? Lá você fala, nossa, eu cheguei a pensar sobre isso daqui e tá aparecendo para você lá, né? Isso é fato, assim, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Dá até medo. Você fala, aparece. Tem as buscas. E não só as buscas, né? Às vezes... Da fala. Às vezes pela fala. Enfim. Não, eu tava... A busca pela fala tá acionada no seu telefone, tá né? mesmo. Eu tava conversando com a minha mãe em casa, ela falou que ela tava querendo um ferro. Depois de 10 minutos, apareceu uma propaganda de um ferro no Instagram para mim. Eu falei, comecei a ficar com medo. Peraí, calma aí. Como assim, uma propaganda de um ferro para mim, de como passar? Eu falei, olha, a gente tem que tomar um cuidado. Tem que tomar cuidado. Muito bom. Miro, assim,
dos conselhos que você poderia, né, de uma dica de busca para quem tem vontade, às vezes, de se posicionar como... Eu não sei se você se considera um influencer digital, né? Porque muitas vezes as pessoas têm seguidores altos, mas às vezes não se considera como um influencer digital. Sim. Até quem me procura lá vai ver suas descrições, está lá como ator, vai estar como cineasta, mas não vai estar como influencer. Mas para quem às vezes tem esse sonho, busca, e sabemos que não deve ser apenas isso que deve preencher, né? Mas para quem tem essa vontade de se posicionar, né? Essa profissão, de essa repente, profissão até. mesmo, Hoje, como sim. busca. Quais são os caminhos, quais dicas você dá para essa pessoa que quer seguir esse caminho, que quer também proclamar o evangelho, quer ter como profissão, como divulgar o trabalho nas redes, né? Quais dicas que você deixa aí? Olha, e até aproveitando a questão da internet, existem muitos cursos hoje para a gente fazer. Eu comecei fazendo um de marketing digital para entender sobre paleta de cor, de como posicionar, ajuda muito. A gente tem muitos cursos baratos aí rolando. Temos o YouTube que tem muita coisa de graça, então saber o que consumir, porque dá para fazer. É um mercado aberto para todo mundo e estudar muito, principalmente a palavra de Deus, porque a gente não pode colocar e nem tirar nenhuma vírgula aí, porque não pode, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande de falar sobre as coisas de Deus. Eu, quando vou postar algo, eu tenho alguns amigos próximos aqui, até da EPP também, que eu peço uma ajuda para as pessoas poderem consumir. Então, está aberto aí o mercado na internet para vocês, estudem bastante, façam coisas diferentes, né? Porque isso chama muita atenção também. Acho que é isso. Miro, deixa aí sua rede social para quem Sim. for curioso, para Opa, quem quer Pra quem quer acompanhar. acompanhar também, né? Ó, quem quiser, tá lá, Miro Moreira BR, é praticamente o mesmo nome aí para todas as redes sociais. Tá ali, ó. Então, tá aí. Arroba Miro Moreira tá aí. BR. É isso daí. É só Valeu. procurar, faz a busca que já consegue localizar lá as suas redes sociais e te acompanhar. Miro, obrigado pela sua participação com a obrigado. gente aqui no Notícias do Bem. Ótima conversa. Deus continue abençoando sua vida. Sucesso para você. Valeu, Ó, gente. tem um comentário Tem aqui da comentário? Vamos Delva. lá. Tem um comentário da Delva. Ela colocou assim, ó. Parabéns pra você, meu jovem. Isso aí. Que legal. E a Cristine colocou, acontece comigo também. E o Israel, parabéns, glória a Deus. E ela tá aqui da cidade de Petrolina, né, Pernambuco. no estado de Pernambuco, participando aqui da nossa conversa. Petrolina é lá na divisa de Pernambuco com a Bahia, cortada pelo Rio São Francisco. Você tem Petrolina de um lado, tem a ponte, tem Juazeiro do outro lado. Olha só. Lugarzinho maravilhoso. Petrolina. Muito bom. Juazeiro. Bom Muito demais bom. lá. Miro, obrigado mais uma vez. obrigada, Miro. A casa é sua, volte sempre. Muito obrigado, gente. Beijão. Até mais. Obrigado. Muito bom. Tá aí o Miro falando com a gente a respeito de redes sociais, elas que fazem parte da nossa vida. Aliás, caiu aí durante a semana, teve uma queda aí nas redes sociais, não foi? O pessoal ficou maluco aí, teve muita gente que estava arrancando os cabelos que não conseguia entrar nas redes sociais. Foi um tempo difícil para muita gente mesmo, né? Não foi? Ali ficar esse período sem a comunicação online. Mas Comunicação aproximou, facilita- né? A comunicação online facilita muito, mas eu tive que Facilitou a falar... comunicação presencial mas aqui. eu tive que falar com uns 2 a 3 aqui. Liga, tem um negócio chamado telefone. Você pode ligar para a pessoa e falar com ela. Não é só pelo WhatsApp que você consegue falar. Você tem Foi exatamente. outras formas. Tem até telefone fixo. As pessoas lembraram de ligar. Imagina, né? tem isso. Muito bom. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quinta-feira. Quinta-feira com pancadas de chuva na maior parte do Brasil. Só no Nordeste o tempo deve ficar firme. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Linhares, no Espírito Santo, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 27 graus. No sul do país, Curitiba, no Paraná, previsão de chuva a qualquer hora do dia e abertura de sol à tarde, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Cuiabá, no Mato Grosso, tem sol com aumento de nuvens pela manhã, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Na região Nordeste, Aracaju, tem previsão de sol entre nuvens sem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 23 e 29 graus.
E em Palmas, no Tocantins, sol entre nuvens com chuva rápida à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Ó, gente, eu tenho uma pergunta aqui pro Lá vem. Quirino, da Wanda. Bem bomba. Vou fazer antes do... Ela não quis fazer na hora da previsão do tempo. Ela falou, tem uma pergunta da Wanda pra você ver. O que que é? Ela, não, vou fazer no ar. Beleza. Estamos prontos. Estamos prontos. Quirino, valendo 1 milhão. A Wanda fez a seguinte pergunta. Presbítero Quirino, você é nordestino? Não. Localiza rápido as cidades da gente. Não sou nordestino, mas já morei no Nordeste, morei em Salvador, E morei era no bom de Norte. geografia. E gosto de geografia. Não, mas por exemplo, Petrolina e Juazeiro, por exemplo, que eu falei agora há pouco, eu tive a oportunidade de fazer matéria. Eu fui repórter muitos anos, né, de campo, né? Eu tive viajando pelo Brasil, era repórter de rede. Então, viajei muito pelo Brasil e tive a oportunidade de morar em alguns lugares. Então, morei em Goiânia, morei em Salvador, morei em Belém, enfim. Aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns recantos. Aí, ó. Respondido, Wanda. Até Cabrobó eu já tive, olha. Aí, ó, viu? Já E ouviu tem falar uma de Cabro- memória... Tu já ouviu falar de ouvi Cabrobó? Já. A maioria eu conheço das canções. Eu já tive lá. Mas Já não tive lá em conheço pessoalmente, tenho vontade. Já estive lá fazendo matéria. Olha só, conheço de canções. Já andei o Brasil. Gente, agora minha dicção tá. E agora, Lídia Dick, eu tenho um recado muito especial pra gente. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Mas é, já que a gente está falando de viagem, né, de conhecer os lugares todos do Brasil, para quem está com saudade de viajar com o reverendo Mariano Alves Júnior pelo Brasil, hoje tem a coluna Pelos Campos JMP. É, e hoje nós vamos conhecer o Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. Estamos no Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas. Eu sou o capelão, reverendo Paulo César, e é uma satisfação estar com os irmãos nessa casa que é Casa de Profetas. O Seminário Presbiteriano do Sul é um dos mais antigos da IPB e tem contribuído de muitas formas para a formação de pastores, de ministros do Evangelho. E nós nos alegramos também porque essa casa tem uma longa história. Por aqui nasceu a LPC, a própria JMN, nasceram aqui nesse seminário e nós temos tido parceria com várias instituições para o crescimento e o fortalecimento da Igreja Presbiteriana, do avanço missionário, o trabalho da Junta de Missões também ali de Pinheiros, e é para nós uma satisfação. Estamos com mais de 110 alunos e todos pregando o Evangelho, sendo formados como ministros do Evangelho para pregar o reino de Deus. E é uma alegria poder trazer essa palavra neste momento. Olá, estamos em mais um Momento Missionário, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Agora em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul, isso mesmo. Estamos aqui no auditório, você já viu a imagem desse belíssimo prédio histórico, onde muitos pastores missionários que ajudaram na evangelização, na plantação de igrejas pelo Brasil afora. Então estamos aqui junto com o capelão, pastor Paulo, pastor K, que é o diretor, aqui nessa instituição que é parceira das agências missionárias da IPB e também da IPP através
da Junta de Missões de Pinheiros. É muito bom poder estar nessa casa, ouvir os relatos, conversar com a direção, com o capelão, para entendermos como funciona toda a preparação de pastores aqui no Seminário Presbiteriano do Sul. Então você está acompanhando os nossos programas da IPP-TV, conhecendo um pouco mais do Seminário Presbiteriano do Sul. Forte abraço, Deus nos abençoe. Nós do Seminário Presbiteriano do Sul temos a alegria de poder dialogar e trabalhar junto com as nossas juntas de missão, a JMN, a APMT, também a Junta de Pinheiros e outros movimentos missionários, porque através desses intercâmbios os nossos alunos recebem novas orientações importantes para que eles conheçam opções de trabalho para eles e opções de suas futuras igrejas e atuais igrejas também serem parceiras desses diferentes movimentos missionários, além de abrir oportunidade para os nossos alunos irem em trabalhos de férias, trabalhos de campo, para conhecerem em loco a realidade dos trabalhos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, então, para nós é uma alegria poder sempre estar trabalhando junto com esses grupos. Aí você conhecendo então o Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas e durante essa semana a gente ainda vai trazer outras visitas aí do Reverendo Mariano pelos campos da JMP. Ah, é verdade, ó. E depois do intervalo, Missão na Estrada, Gauchinho de Cristo abastece em Pinheiros, mas segue para Aparecida do Norte para evangelizar os romeiros. E ainda o Enem 2021 está chegando. As provas vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Saiba como se preparar com antecedência para esse grande dia sem passar sufoco. Quem vai ajudar a gente com algumas dicas práticas aqui no Notícias do Bem é o professor Otávio Carvalho. Você também pode participar com a gente. Faça a sua pergunta ou deixe aí o seu comentário no chat do nosso canal. A gente vai para o intervalo rápido. Daqui a pouco a gente está de volta com muito mais para você. Até já. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens,
artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Hoje é dia de Notícias do Bem. Pois é, de segunda a sexta-feira a gente tem encontro marcado sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo, você já sabe, a partir das 18 horas e todo o nosso conteúdo disponível no IPP Play. É isso mesmo, gente. Ó, com a retomada segura que trouxe novas liberações, né, de protocolo, as celebrações de casamento crescem em São Paulo. As cerimônias passaram por fases distintas na pandemia. Inicialmente foram adaptadas às videoconferências, depois vieram no formato de mini-wendes, né? Com números reduzidos de convidados. Pois é, agora a retomada se aproxima, com a retomada, né? Os casamentos se aproximam ao que eram antes da Covid-19, embora ainda com algumas adaptações, algumas questões sanitárias que precisam ser seguidas. Mas quem vai falar sobre esse assunto com a gente, Notícias do Bem, é a assessora de eventos Beta Lima. Ela já está com a gente aqui ao vivo no programa. Beta, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você no Notícias do Bem para a gente falar desse assunto tão gostoso que é casamento. Porque casamento é bom demais, né? Não fala a verdade. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Olá, Bora Beta. falar de casamento? Bora, Então? Beta. Pois é, a gente falou nessa introdução aqui, né, a respeito dessa situação da pandemia. A gente teve um momento em que não podia nada, aí a gente começou a ter algumas liberações. Como é que tá agora? Já é possível fazer uma festa de casamento ou ainda não? Sim, já é possível. Inclusive, a gente já está fazendo, né? E os eventos estão voltando e estão voltando com tudo. Então, sim, estamos fazendo festas e casamentos. Muito bom. Olha, eu queria só, assim, vamos recapitular, acho que voltar um pouquinho, só um pouquinho para, assim, voltar, como é que foi essa interrupção, né? Como é que foi esse momento? Vamos viver assim, não é bom, né? A gente voltar nesse momento triste, Mas só pra gente conceituar. Só pra gente conceituar, né, quem tá em casa, assim, como que foi, Beta, esse momento, assim, de quando tudo isso aconteceu, né? Quando o Covid chegou, você tava ali com a agenda cheia, vários casamentos ali, tudo programado, as noivas naquela expectativa, a mil e de repente tudo cancelado. Como que foi esse momento? Como que foi lidar com essas frustrações? Todo mundo com aquelas agendas remarcando, né? Achando que seria uma semana, que seria um mês e de repente foi um ano, né? Um ano e meio. Como que foi esse período? É exatamente isso. Foi bem frustrante no começo, né? Porque tivemos que adiar todos os eventos. Então, as noivas já estavam com tudo planejado, tudo para acontecer, né? E de repente, no começo, realmente a gente achou que ia ser uma coisa bem rápida, né? E com um mês a gente voltaria tudo. E aí a gente foi vendo que não era bem por aí. E aí, com isso, a gente adiou. Então, eu tive noivas que a gente teve 2 adiamentos, né? Que a gente achou que dali 6 meses as coisas iam melhorar e que iam acontecer os eventos, e aí a gente viu que não. E realmente a gente ficamos 1 ano e meio praticamente sem poder fazer qualquer tipo de festa, né? Então, assim, durante
esse período, tivemos algumas noivas que falaram, não, eu vou fazer de qualquer forma, então a gente diminuiu de 150 para 10, 15 pessoas, né? Então Meu os mini Deus! weddings, realmente eles aconteceram, assim, os micro wedding, né? Porque um mini wedding seria um casamento de até 100 pessoas. E esses micro weddings, eles foram para realmente a família, os pais, irmãos, né? Então a gente chegou a fazer alguns casamentos para até 15 pessoas. Só para E não o- falar que não é. teve, né, o Não, casamento. exatamente. E hoje, quais são os protocolos, quais são as regras para quem resolve casar hoje, por exemplo? A gente já sabe que está muito próximo, mas ainda não está como antigamente, né? Ainda tem algumas coisas que precisam ser seguidas. Como é que está hoje, Beta? Algumas coisas ainda precisam ser seguidas, como a gente mede a temperatura quando as pessoas chegam nas festas, né, nos casamentos, o uso de máscara durante a celebração na igreja, né, a cerimônia, então as pessoas ainda usam a máscara, mas aí na festa não tem como usar a máscara, né? Porque as pessoas estão comendo, estão bebendo, e a pista de dança é uma coisa que está um pouco restrita, mas mesmo assim as pessoas já estão começando a fazer a pista de dança, e aí todo mundo acaba ficando sem máscara. Uhum. Mas na entrada a gente mede a temperatura, então de uma certa forma a gente consegue, né, ver quem está com febre e aí não deixa entrar. Mas algumas noivas também optaram por colocar na entrada, fazer o teste, né? Então tem umas empresas que são contratadas para o convidado chega, os fornecedores, e eles são testados na hora. Aham. E aí tem casamento que ao Mas invés de distribuir bem casado, tá distribuindo álcool gel na chegada. Não é? álcool gel virou uma lembrancinha essencial nos casamentos. Principalmente Aí na escrevem chegada. até Tu chega no casamento, já tem um isso, álcool gel personalizado já do casamento e tal, tem tudo isso, né? exato. O setor vai se adaptando. Eu tô craque em casamento porque meus 2 filhos casaram na pandemia. Ai, tá explicado. Então, Eu eu tô esqueci desse craque com- detalhe. tô craque com casamento, Eu tô aqui, você tá muito ligado, é verdade. Os 2 casaram na pandemia. Uma casou em abril, uma casou em abril desse ano, outra casou em agosto. Imagina. Que loucura, né? Então, as mesas também, a gente coloca um certo distanciamento, né? Uhum. Então tem todo um cuidado de colocar a família, quem já convive junto na mesma mesa. Então tem certos protocolos que a gente está assim fazendo que a gente não faria antes, né? Então mudou, mas eu acredito que conforme o tempo está passando, as pessoas estão se vacinando, né? Estão com essa consciência da vacina, e aí com isso a gente vai conseguir voltar a ter aí uma vida normal, né? Essa é a esperança de todos nós. Verdade. E Beta, ainda assim, mesmo com esses protocolos, tudo isso, mas o sentimento, a emoção dessas pessoas que estão ainda conseguindo voltar é o mesmo, né? A emoção, a alegria ainda continua o mesmo de antes. Você consegue sentir isso? Sim, com certeza. A emoção do casamento não tem como, né? É um dia muito importante tanto para os noivos quanto para os familiares. Então, continua a mesma, não tem como não ser, né? Mas eu sinto que algumas noivas, assim, ficam meio desmotivadas porque tiveram que adiar e tudo mais, mas aí quando as coisas voltam, né, e ela vê o dia dela, esquece de tudo e curte. Com certeza. E como é que tá o mercado, Beta? A gente está nesse momento de retomada ainda com alguns protocolos, mas como é que está o mercado de casamento? Está aquecido? As pessoas voltaram à rotina? Sua agenda já está normal de novo? Olha, voltaram e voltaram com tudo. Então, assim, tá todo mundo querendo casar. Nossa agenda já assim para 2023, eu já tenho muito casamento. E é uma Caramba! coisa que eu nem fechava tanto casamento com tanta antecedência, né? Mas então assim, tá todo mundo querendo se programar
E por conta da pandemia, como a gente teve muito adiamento, né? O que acontece? Os fornecedores que fazem só um casamento no dia, eles não tem como fazer 2. Então, o que acontece? As noivas já querem reservar esses fornecedores para garantir eles no dia delas. Uhum. Né? Então, assim, a nossa agenda tá muito, muito, muito cheia, né? Para esse ano a gente ainda tem bastante casamento que são das adiações, né? E ano que vem também já estamos com a agenda super cheia. E para 2023, imagina, para daqui 2 anos, eu nem fechava casamento para daqui 2 anos, Já tem assim, agenda. sabe? E aí, além desse E a aspecto gente da festa, tem um outro aspecto importante que é o aspecto econômico, né? Essa retomada fez com que muita gente voltasse. Você estava falando dos fornecedores. Essa retomada fez com que muita gente pudesse voltar também ao mercado de trabalho. Pessoal que trabalha com decoração, pessoal que trabalha com buffet, pessoal que trabalha com docinhos e tal, enfim. É extremamente importante também para o setor econômico de eventos, né? Essa retomada nesse momento, né, Beta? Sim, com certeza, porque a gente ficou muito tempo, né, parado. Então, você vê que teve muitas empresas acabaram fechando. Infelizmente, assim, foi um momento bem difícil no começo, porque tem certos fornecedores que, se tem evento, eles recebem, se não tem, não recebe, né? E aí, com isso, muitos acabaram fechando. Muito triste, assim, de você ver fornecedores conhecidos que acabaram fechando as portas, né? Então, essa retomada, com certeza, para a economia fez muita diferença, porque ficar parado 1 ano e meio não é fácil, né? Então, assim, eu falo que os fornecedores que continuaram são aqueles que tinham um certo fluxo de caixa, né? Então, a retomada, com certeza, assim, a gente estava desesperado, todo mundo, assim, os fornecedores falando, gente, quando que isso tudo vai acabar, né? Para a gente voltar a trabalhar. É verdade. Agora, assim, qual que é a tendência agora para os tipos de casamento? Porque ficou mais áreas externas, mais campos abertos. O que as pessoas estão optando? Dá para perceber um pouco mais, assim, mudou o estilo? Mudou em relação, acho que, ao número de pessoas, né? Antigamente, a gente fazia eventos para 300 pessoas, né? Eu Nossa. já fiz evento para 400 e tantas pessoas. E com a pandemia, a gente vê que, assim, a procura é, assim, no máximo 150, né? Que isso antes, pra gente, era um casamento pequeno, né? Porque o nosso normal eram 300 pessoas num evento, 400 pessoas. E agora a procura está sendo muito grande por casamentos até 100, 150 pessoas. E é fácil fazer uma lista de 300, viu? Pior que né? É facinho fazer uma lista de 300 pessoas. Muita gente, nada. Vai botando a lista, que você vai ver, tem 200, 300 pessoas na tua lista. O difícil é chegar a 100. O difícil é você cortar. É difícil cortar, como é difícil cortar. E ainda tem que antigamente convidava-se muitos amigos dos pais, né? E hoje a tendência é convidar mais os amigos dos noivos, né? Então, é quem faz parte da vida dos noivos, né? Então, a tendência está sendo realmente cortar essas pessoas que não fazem parte da vida do casal. E ao ar livre, sim, muito. A gente tem muita procura por fazenda. Fazenda está super em alta. Então, ao ar livre, as pessoas têm buscado bastante. Bacana. Beta, mitos e verdades do casamento. É verdade que tudo para casamento custa o dobro do preço ou isso é mito? Olha, eu vou te falar. Que é um pouco verdade, sabia? Não é? Eu venho do mundo de corporativo, né? Há mais de 10 anos eu trabalhava com isso antes. E logo que eu entrei para casamento, que eu comecei a fazer casamento, eu falava, gente, mas como assim? A mesma banda para casamento custa Y e para evento corporativo custa X. Então, realmente, eu acho que é verdade. Olha, tá vendo? Descobrindo aqui, revelando. Eu vivi isso na pele. Eu acho muito chato isso, porque o serviço é o mesmo, né? Pois é, o produto é o mesmo, né? Você vai comprar salgadinho para servir no corporativo, por exemplo,
eu tenho a impressão de que é mais barato, assim. Quando você vai pra festa, por exemplo, você fala, a pessoa te pergunta, pra que é? É pra casamento. Parece que ganha um status diferente o negócio, né? Mas é assim mesmo, faz parte. O importante é se planejar, né, Beto? Eu acho que para fazer um casamento você tem que ter um bom planejamento. O que você dá de dicas para quem quer casar e quer fazer uma festa? Como é que se realiza um bom planejamento? Bom, a primeira coisa é a lista de convidados, né? Que a gente acabou de falar dela, mas porque através da lista você vai saber o número de pessoas que você vai planejar esse casamento. Porque se você for fazer um casamento para 150 pessoas, você precisa de um espaço que caibam essas 150 pessoas. Se você vai fazer um casamento menor, então você tem que ver um espaço menor. Então, a primeira coisa é a lista de convidados e o budget, né? O valor que você tem para investir no seu casamento, porque através desse valor a gente vai começar a ir atrás dos fornecedores. E ter uma assessoria, porque a assessoria é a pessoa que vai estar do seu lado desde o começo até o grande dia, né? Então é a pessoa que vai te indicar os fornecedores, que ela vai negociar para você o valor desses fornecedores, né? Que vai fazer todo o link entre os noivos e os fornecedores. E o planejamento a gente tem um checklist, né? Então, a partir do momento que você decidiu o número de pessoas, a data e o valor que você quer investir, a gente começa a ir atrás de todos os outros fornecedores. Então, escolher o lugar ideal para atender todos os seus convidados e também ao sonho, né, dos noivos. Então, eu quero casar na praia, eu quero casar no campo, ou eu quero casar na igreja. Então, a gente vai atrás desses fornecedores e aí, definindo a data, a gente começa a fechar esses fornecedores. E aí, a primeira coisa é fechar o espaço, fechar a igreja, né? Ou se for ao ar livre, então fechar o espaço. E aí, com isso, começa o planejamento de fechar a decoração, se vai ter banda, se não vai, se vai o coral, a decoração, o buffet, e aí vem todos os fornecedores envolvidos aí no seu grande dia. Beto, você me deixou nós dois aqui com uma dúvida. Essa programação toda aí, de tudo isso, leva quanto tempo? Um ano? Porque eu tenho uns 2 anos aí para programar tudo isso. Qual eu levaria. O tempo ideal, né? Para a pessoa se programar com tudo isso? 1 ano, meses? Qual é o tempo ideal? Então, assim, antigamente, 1 ano era o ideal, né? A gente organizava em 1 ano tranquilamente. Agora, por conta da pandemia e por conta, né, desses fornecedores, está todo mundo adiando e todo mundo já fechando o casamento mais para frente. Eu acredito que 1 ano e meio seria o ideal para você garantir aqueles fornecedores que você quer muito no seu dia, né? Mas assim, eu já organizei casamento em 4 meses. Coisa Uau. que os noivos me procuraram e falaram, olha, a gente quer casar daqui 4 meses. Eu falei, bom, Ótimo. dá, mas vamos ter um foco, né? Então, vamos focar e vamos decidir o lugar primeiro, vamos depois decidir a decoração e, assim, preciso de vocês. E aí, os noivos têm que colaborar porque você tem que ter foco. Né? Talvez Agora, não saia 1 tudo ano, como 1 ano e você meio. gosta, né? Talvez não saia tudo no fim como você pensou inicialmente por conta dessa correria, né? Sim, por quê? Porque às vezes você com 4 meses, você não vai ter o fotógrafo que você quer, você não vai ter a banda que você quer, você não vai ter a pessoa para cantar na sua cerimônia do jeito que, né, você queria. Então, eu acho que 1 ano, 1 ano e meio é o ideal para você conseguir todos aqueles fornecedores que você sonhou para o seu dia. Bacana. Exatamente. Porque as noivas Sonho. e as noivas começam a falar de casamento, elas já começam a ir atrás, Instagram, e hoje em dia a gente tem muito canal, muita informação. Né? Muita referência. Muita referência. Então, assim, tem vários blogs que ajudam bastante para as noivas, para dar referência para as noivas, Instagram. Então, hoje em dia, as noivas estão super antenadas. Quando elas vêm falar comigo, elas falam, não, mas eu já sei, porque eu quero aquela cantora, porque eu quero aquela decoração, porque eu quero aquele fotógrafo. E aí você fala, nossa, mas calma, vamos ver outros também. Não, né? quero esse. Porque às vezes... e às vezes só o que você viu, de repente, né... Podemos ver outros e comparar e você conseguir analisar melhor. Então,
É Bom. meio por aí. Aham, beleza. Beto, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, Claro. os canais, para quem quiser te encontrar, conhecer mais o seu trabalho, te acompanhar nas redes. Deixa aqui pra gente, por favor. O meu contato no Instagram é Beta, com 2 T's, Beta Lima Eventos. E lá tem todos os meus contatos, o WhatsApp, o site. Então, acho que fica mais fácil hoje em dia pelo Instagram, né? Ou até o Facebook também, Beta Lima Uhum. Eventos com 2 T's. Beta Lima Eventos com 2 T's. Bom, Beta, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias tá ali do na Bem. telinha, Tá ali na ó. telinha já aí, ó. @Beta Lima Eventos no Instagram. Obrigado pela sua participação. Ótima conversa, né? Ótimo papo. Falar de casamento sempre é gostoso, né? E volte sempre aqui, viu? Participe sempre com a gente Que aqui. delícia! Obrigada pelo convite. Espero ter ajudado as noivinhas aí que estão querendo programar o seu casamento. Boa. Obrigado, Beta. Muito Aí a gente obrigada. falando Obrigada de a casamento. vocês. Obrigado, querida. Tá aí a gente falando de casamento, então, aqui no nosso Notícias do Bem. Ufa. O meu já viu? foi, os 2 filhos já foram, eu tô sossegado É, agora. eu também tô tranquila. Tô E tranquilo sabe de casamento. que eu casei em casa, né? Olha. Em meses também. E foi antes de pandemia. Foi numa situação assim, tipo, quero casar e Vamos talvez casar. uma assessoria ajudasse. Não pensei Não é? nisso na época. Mas é interessante. Gente, missão na estrada, né? O Gauchinho de Cristo fez uma parada para abastecer aqui em Pinheiros, Pois né? é, mas o missionário já seguiu viagem para Aparecida do Norte para trabalhar com os romeiros. Vamos ver. Há 20 anos, o Jairo Sampaio segue o chamado de propagar as boas novas para o povo gaúcho, no sul do Brasil. Entre o chimarrão, a sanfona e a pilcha, roupa da cultura gaúcha, os missionários seguem pelas estradas evangelizando e cantando. Para pregar o conceito do evangelho, eu sou Jesus, pessoal de vitória. A minha música é uma música gaúcha cristã, né? Como a igreja não tinha muito costume dessas músicas, então eu tive bastante dificuldade no começo. Mas daí um pastor me incentivava a cantar na rua, nos bar, e eu comecei a cantar nos bar. E aí ali começou tudo, e aí a coisa foi tomando corpo e eu cheguei aqui, né? 100%. De tudo que nós caminhamos, de tudo que nós precisamos, a provisão tem vindo totalmente de pessoas físicas, né, mas mandada por Deus. O trailer, esse trailer novo aqui foi doações dos irmãos também, tudo que você imaginar aqui, tudo que eu sonhar aqui, até essa espala aqui foi doação de pessoas que doaram para nós, né? Não tem explicação. Não existe explicação nenhuma, porque quando você faz o que você gosta, não é trabalho, é prazer, né? Então, não tem explicação. É muito bom demais. Minha vida é isso aqui. A conversão de Jairo e o sonho de ser missionário deram certo. Foi aí que o grupo ganhou o primeiro trailer e começou a viajar. O veículo conta com espaço para dormir, comer e até tomar banho. O trailer, que é também uma igreja sobre rodas, fez uma escala no estacionamento da IPP. Daqui, os missionários seguem para a Aparecida do Norte, onde vão evangelizar os romeiros. Nós estamos indo para lá assessorar o pessoal que chega para a Romaria, né? Nós vamos se instalar nos lugares onde não tem logística para eles, né? É logística é uma palavra bonita, né? Mas eu falo, eu nem sei direito o que é, mas eu falo logística. Assessorar, assim, fazer comida, fazer isso aqui que nós estamos fazendo aqui, um acampamento nas estradas, assessorar, dar água, Bíblia, panfleto, ajudar o que a gente puder, né? Os missionários gaúchos também são apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. É muito bacana esse trabalho do Gauchinho, viu? E ele é uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito querida. A gente ficou conversando ficamos conversando com ele ontem à noite. Papo sensacional. Que legal, né? Que oportunidade, né? Só cruzei com eles ontem. Só uma graça, mas que Deus bom. continue abençoando o ministério dele. É um ministério realmente muito, muito focado, né, para o povo gaúcho. É muito bacana o trabalho dele. Você sabe que eles têm planos de voltar, né? Aqui por Pinheiros também, né? Eu quero ter oportunidade. Inclusive, a gente ficou de fazer um churrasco lá. Falei pra ele, quando ele parar de novo aqui, a gente vai ter que assar uma carne no estilo gaúcho. Não, essa eu quero participar. Olha,
Está chegando, hein? Faltam apenas 6 dias para o CAU 2021, mas ainda dá tempo de garantir sua vaga presencial ou online. Quem vai trazer todas as informações ao vivo pra gente é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Vamos lá, vamos falar do CAU 2021. Oi, Quirino, oi, Tainá, exatamente. Vamos falar sobre o nosso chamado para acordar a liderança. Este congresso que acontece dos dias 11 a 14 de outubro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, com inscrições ainda abertas para quem deseja participar presencialmente e também para quem deseja participar online. Tem muita gente aí se inscrevendo que vão participar online, à distância, de outros países e de outras localidades aqui do país. Sobre isso eu vou conversar agora com o seminarista Samuel Rocha Lopes, ele tem mais informações. Samuel, como é que está o processo de inscrição? Ainda as inscrições estão abertas? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde vocês que estão nos assistindo aí na Notícias do Bem. Exatamente, Matheus. Ainda temos algumas vagas presenciais, então corre lá. É simples, é rápido, prático a inscrição. Você vai no site do congressocal.com.br, você escolhe o seu formato lá, a inscrição ou presencial ou online, você pode escolher, clica, faz a inscrição tranquilamente, nós estaremos dando as instruções, né? Ele vai começar agora de 11, a partir de 9 horas nós teremos o check-in e algumas inscrições ainda se tiver vaga, e vai ser uma bênção, vai ser um momento especial onde a gente vai unir treinamentos, tanto palestras teóricas como prática também, e ensinar aos líderes a como fazer com que a sua igreja seja uma igreja discipuladora. Creio que no Brasil nós estamos precisando de mais pessoas que entendam seu chamado missionário, mas também o seu chamado de discipular, né? Jesus mesmo orientou os seus discípulos a que eles façam discípulos, então devemos ser discipuladores. Então esse congresso é um momento especial para que nós, Igreja de Cristo, aprendamos mais sobre como discipular outros. Perfeito. Então é de suma importância que os líderes que desejam revitalizar as suas igrejas, além disso, de outras denominações, participem. Exatamente. E se você não é aqui de São Paulo, não tem condições de vir, se inscreva online. Nós também teremos esse congresso sendo apresentado de forma online, e também quem se inscrever de forma online receberá o certificado, né? Tanto presencial como online, nós estaremos disponibilizando o certificado para que você tenha esse conteúdo aí em suas mãos e possa compartilhar essa ideia, compartilhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Perfeito. Ressaltando então o site. congressocal.com.br, CAL, C-A-L. Perfeito, Samuel, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Então a gente volta a ressaltar a importância de quem deseja participar deste evento, deste congresso que estará aí, né, o chamado para acordar a liderança. É importante fazer a sua inscrição, ainda que participe online ou presencialmente aqui. As vagas, elas ainda estão abertas, as inscrições ainda estão abertas. Se você deseja participar, então faça a sua inscrição o mais rápido possível, porque são as vagas, as inscrições aqui são limitadas. Pastores e líderes coreanos e brasileiros estarão aqui nos 4 dias de evento, ministrando aí conteúdos com métodos assertivos e comprovados do discipulado. Então, é importante que, se você deseja participar e para receber todo o material didático, o certificado em si, se inscreva aí presencialmente ou online. Quirino, Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Para você se inscrever é muito fácil, você entra no www.ippinheiros.org.br, garante a sua vaga se você estiver em São Paulo, se você estiver aqui próximo, tiver condição de participar presencialmente, claro, é muito melhor, né? Porque tem um contato, você vai conseguir conversar também com esses líderes coreanos, com os líderes brasileiros, tem a integração entre os participantes, enfim, o presencial é diferente, né? Então, se você puder participar presencialmente, faça a sua inscrição, vem aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você não conseguir, não tem problema, faça a sua inscrição para o evento online, você vai receber o material, vai receber certificação, então também é uma opção para você aprender mais sobre discipulado. Exatamente, ó. O Notícias do Bem está apresentando nesta semana o documentário A Esperança se Chama Liberdade. O material foi produzido pela iniciativa Fé e Trabalho do presbítero Antônio Cabreira. Hoje você vai assistir com a gente a 3ª parte desse documento.
fazer um comparativo. Não é que eu estou desafiando, não. Se a gente vai aqui nessa área de Cerrado, no Mato Grosso, isso é legislação ambiental. O produtor, ele pode usar 80% da sua área para poder preservar 20%. O Parecis usa 1,8% da sua área para preservar 98,2%. E aí? Aí você vai para o comércio exterior, tentamos fazer uma venda direta do nosso produto, nós não conseguimos com as trend, não consegue, porque vem de área indígena. Mas os mesmos trend compra de um produtor que usou 80% da sua propriedade e só preservou 20%. Mas não compra do Parecis, que preservou 98,2% e usou 1,8%. Qual que é a dinâmica dessa avaliação, né? Então a gente preserva quase 100% do nosso território. Então essa questão de se falar que o Parecis a todo ano está devastando, né, é uma extrema mentira. A comercialização desse produto ele é feito tudo através das nossas cooperativas. E a terra indígena ela tem o propósito de atender o coletivo. Temos uma parte que a gente destina para o repasse social, que é para atender todos os indígenas que moram dentro dessas terras onde são implantadas essas agriculturas. Aqui do meu região, 4 aldeias que pertencem a essa lavoura. Todo mundo ganhou igual. Como eu sou cacique, meu salário não foi mais do que os outros, né? Então, o financeiro foi tudo certo igual, né? Depois da agricultura, assim, mudou mesmo. Aí cada um foi comprando os móveis, as coisas. Todos aqui têm... Eu falo que tem uma vida digna mesmo, depois da agricultura. Antes de eu trabalhar aqui na fazenda, eu trabalhei na farmácia durante 5 anos, né? A dificuldade ali que a gente enfrentava era que, tipo assim, eu não tinha o acesso a várias coisas que nem eu tenho hoje. Eu tenho acesso a carro, casa, aí no mercado, por exemplo, fazer uma compra ali grande, né? Hoje o jovem indígena procura isso, por exemplo, mais conforto dentro das aldeias, querendo fazer agronomia, fazer técnico agrícola, ou conforme a modernidade anda, porque se a gente não caminhar, a gente acaba ficando para trás também, né? Tinha gente aqui que era técnico agrícola, porém não tinha área para trabalhar, né? Com essa expansão da agricultura indígena e com lavoura dentro das reservas indígenas, fez com que os pessoal que formado em técnico agrícola, em agronomia, trabalhasse para eles mesmos aqui dentro da área. Enquanto isso já era realidade aqui, muitas outras etnias passavam pelo que nós tínhamos passado há 15, 16 anos atrás. Essas outras etnias, vendo o nosso progresso, eles vinham buscar muito a nós, como fizeram isso, como que a gente conseguiu fazer. Foi aonde, através de grupo de WhatsApp, pessoas, né, que tinham o mesmo objetivo, decidimos criar o grupo de agricultores indígenas. Vieram aqui expor o seu desejo de superar as dificuldades que eles tinham lá dentro, da necessidade de trabalho, da falta de alimentação ou de uma vida digna que é direito de todos. A minha maior tristeza quando eu estou andando na terra é quando eu vejo de um lado tem a riqueza e de outro lado pobreza, né? É uma injustiça isso, porque não pensaram no progresso do índio, né? O arroz é o começo de um novo momento, porque a partir do momento que começamos a lidar com arroz, nós vamos aprendendo, né? E o desenvolvimento comunitário vai começar por ali, porque nós temos terra, temos jovens para trabalhar, temos capacidade, se temos visão, por que nós vamos ficar aí mendigando? Não precisa. Eu acho que o índio, quando ele trabalha, ganha o seu salário com o seu suor, ele é mais digno, ele tem mais valor, né? A ideia da lavoura mecanizada surgiu daí, porque vai fortalecer a cultura, a língua, as histórias, e tudo que tem ali dentro ele vai ser escrito, modernizado e preservado, né? Então isso é o começo.
não quer mais promessa de ninguém. Nós estamos cansados de promessa. Aquilo que a gente ouvia, a gente obedecia. Mas só que agora eu sinto que nós, povos indígenas, estamos mais estruturados, tem mais o conhecimento. Porque nós, Pacari, nós vivemos no plantio do arroz. Agora a ideia é desenvolver mais, ampliar mais, para a gente conseguir a mais aquilo que a gente esperava, né? A gente vai retirar muitos trabalham na fazenda, à procura de alguma coisa dos benefícios. Amanhã tem mais um capítulo, né? Amanhã tem mais um capítulo, né, desse documentário tão especial. Pois é, amanhã você acompanha com a gente, então, a quarta parte, né? Já é a quarta parte amanhã desse documentário da iniciativa Fé e Trabalho, mostrando, né, a realidade desses povos indígenas. A gente vai com essa série especial até a próxima sexta-feira, tá bom? A Delva tem curtido bastante aqui. E a Margarete também tem comentado. Muito bom, gente. É isso aí. Ó, o Tiago Henrique tem um recadinho da Editora Hebron pra gente. Por que juntar tesouros fugazes na terra, quando Deus nos oferece tesouros melhores e eternos no céu? Interrompa agora a sua programação para falar de algo do seu interesse: dinheiro, bens e eternidade. Quer saber do que eu estou falando? Estou falando do livro da Editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Ficou interessado? Adquira agora o seu por este link que aparece na sua tela, editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a causa missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Aliás, esse livro vale especialmente a pena, viu? Para quem tem dúvida a respeito de prosperidade, para quem tem dúvida a respeito de teologia da prosperidade, essa dica do Tiago aí vale muito a pena. Se você tem dúvida a respeito de como é que a gente lida com a questão do dinheiro, né, do ponto de vista cristão, né, do ponto de vista do evangelho verdadeiro, vale a pena você entrar no site da Editora Hebron e comprar esse livro. Você vai ter realmente lições muito importantes para a sua vida. Isso é muito bom, esclarecer de forma correta, né? Depois do intervalo, Mackenzie lança o programa Mackenzie para você, que garante bolsas de estudos de até 50% para alunos da rede pública. Falando de educação, né? O Enem está chegando. As provas vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Saiba como se preparar com antecedência para esse grande dia sem passar sufoco, ou passando pouco sufoco pelo menos, né? Quem vai ajudar a gente com algumas dicas práticas no Notícias do Bem é o professor Otávio Carvalho. Você também pode participar com a gente. Já deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta com Notícias do Bem. Até já! Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança.
Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você está aí nos acompanhando. E temos mensagem, Quirino. Temos mensagens aqui, ó. E uma delas é da Jéssica Paiva. Inclusive, foi ela que indicou pra gente A Beta, nossa né? convidada Beta. Boa. Ela falou aqui, ó, amei a Beta aqui falando sobre casamentos. Ela foi a minha assessora, veio da pandemia e de um casamento para 300 pessoas. E fizemos um para 24 dias. Meu Deus. Gente, olha isso. Nós acompanhamos, né, esse período da Jéssica. Oramos juntos, choramos juntas, né, nesse processo dela que foi, né, nessa fase que não foi fácil, né, e tantas outras pessoas que passaram também por esse momento. Jéssica, um beijo para você que está aí nos acompanhando. Obrigado pela audiência, volte sempre, viu? Sim, a Delva também está aqui acompanhando. Ela colocou até amanhã. Vou para o meu estudo de Josué 8. Uma ótima tarde a todos. Ela está nos deixando agora, mas ó, volte, tá, às 18 e conclua Notícias do Bem, tá bom? Lembra de onde você parou e volte. não perde a gente não, hein? E a Rosineide também está aqui nos acompanhando. Lembrando que Notícias do Bem vai ao ar sempre às 11h30, de segunda a sexta-feira, mas tem horário alternativo às 18h. Se você, assim como a Delva, que precisa sair para algum compromisso, não se preocupe, às 18h você pode retornar para a programação e continuar de onde parou ou rever, né? Pegar desde o comecinho. Pegar desde o comecinho para ficar bem antenado. Ó, o Mackenzie lançou o programa Mackenzie para você, que garante bolsas de estudos de até 50% para alunos da rede pública. Notícias do Bem de hoje vai explicar como é esse processo seletivo e quem pode participar. Fique atento aí. O processo seletivo da Universidade Presbiteriana Mackenzie vai oferecer bolsas de até 50% para alunos que estudaram todo o ensino médio na rede pública e querem ingressar nos cursos superiores oferecidos nos campos de Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os candidatos que atenderem todos os requisitos e tiverem as melhores notas receberão um benefício. Cada curso possui um número de bolsas disponíveis e ao todo serão 647 bolsas oferecidas. A porcentagem de desconto varia de 30% a 50%, a partir do resultado obtido no vestibular. Eu acho que nasceu dos compromissos que a universidade tem com a sociedade que a cerca.
nós não vivemos aqui isolados do mundo, né? Nós continuamente recebemos alunos, estamos atrás dos alunos, gostamos de aluno. E receber aqui durante 4, 5 anos de um aluno e acompanhar o sucesso dele como egresso é muito importante para a gente. Então nós aqui recebemos alunos, acompanhamos até o momento da formatura e temos a obrigatoriedade de acompanhar os alunos até 5 anos depois que eles se formam. Não é? E isso é muito importante saber, nós monitoramos os egressos e nós sabemos as histórias de sucesso. Então, digo assim, Mackenzie tem sido especial na vida de quem aqui chega, seja professores, funcionários e dos alunos. Então, meu sonho, de fato, é ter mais alunos. Pode ser um paradoxo, você vai ter mais trabalho, mas sim, mas nós gostamos dos alunos e nós temos essa missão de transformar a vida das pessoas. Não é uma universidade perfeita, onde a gente faz tudo certo, não, mas ela tem sido muito assertiva positivamente, por isso que ela está completando no próximo ano 70 anos da sua história. Então, quando a gente pensa numa perspectiva de celebração, de comemoração, nós queremos ter também uma perspectiva de crescimento. E se nós pudermos abençoar as pessoas, nós vamos fazer. Eu digo isso porque Mackenzie é uma instituição privada, mas ela é uma instituição sem fins lucrativos. E ela é filantrópica, e ela cumpre a lei, ela concede as bolsas que são obrigatórias, mais até do que é obrigatório, mas sempre há espaço para abençoar mais alguém. Então, como é uma instituição cristã, não é que não faz acepção de pessoas e que já tem uma estrutura aqui montada de laboratório, de sala de aula, de corpo docente, nós percebemos que nós temos algum espaço de receber algumas pessoas em condições especiais. O processo seletivo para quem deseja se inscrever é totalmente online, mas é essencial que os candidatos leiam o edital disponível no site e fiquem por dentro dos requisitos. O projeto Mackenzie para você reforça ainda mais a missão filantrópica da instituição, de oferecer ensino de qualidade para todos. Então, nesse primeiro momento, nós estamos ofertando vagas aos egressos do ensino médio público, seja daqueles que estão concluindo agora ou que já concluíram algum tempo atrás. Não há problema, qualquer um que tenha concluído o ensino médio numa escola pública pode vir nos buscar aqui, comparecer, se inscrever no nosso processo seletivo e lutar por uma dessas vagas. Esse benefício, ele também está sendo estendido aos egressos das escolas técnicas, sejam estaduais ou federais. Então, a gente espera que convide essas pessoas a vir conhecer esse programa de concessão de bolsas parciais que nós estamos oferecendo. O Mackenzie está entre as universidades mais reconhecidas e premiadas do Brasil. Com um ensino de excelência, combina inovação e tradição. Muito bem. E você conhece todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros? Olha, é bastante coisa, viu? É isso mesmo. Hoje nós temos a nossa coluna da JMP para você conhecer um pouquinho mais, né, de tudo que é desenvolvido aqui. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé.
A junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPPTV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Pois é, se você quer saber mais, é só acessar aí todas as redes sociais da Junta Missionária de Pinheiros, o site da JMP, para que você conheça com detalhes, né, todas essas ações desenvolvidas aqui pela nossa JMP. Isso mesmo. Ó, depois do intervalo, o Enem 2021 está chegando, né? As provas vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Pois é, saiba como se preparar com antecedência para esse grande dia, passando o mínimo de sufoco. Sabe quem vai ajudar a gente? Professor Otávio Carvalho, que vai participar do nosso Notícias do Bem. Você também pode participar do programa, deixando aí a sua pergunta ou fazendo o seu comentário a respeito do tema. A gente vai para mais um intervalo, mas é bem rápido, a gente volta já já. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus.
Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8h, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 20h, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem desta quarta-feira, meio de semana. Outubro tá andando aí, né? Bem rapidinho, né? Andando outubro, né? Já a gente já vai piscar o olho aqui, a gente já vai estar no Natal, você vai ver só. A gente vai estar falando aqui de programação de Natal, cantata. Nós já tá começamos falando de boas. programação de Natal, né? Da caixa de sapatos. Verdade, já verdade, falamos. Já verdade. rolou o assunto de Natal aqui. Isso me assustou um pouco, querido. Não, tá na hora. Não, já... É programação, né, gente? Programação tem que falar com antecedência. O ano tá indo. Tá certo, andando, andando normal, né? A gente que acha que tá rápido, né? Na verdade, os dias continuam tendo 24 horas, os meses continuam tendo a mesma quantidade de dias. A gente tá com essa impressão de que o negócio tá mais rápido, mas não tá, não. Tá no tempo certo. Ó, falando em tempo certo, em data, em organização, vamos falar de um tema aqui importante, Vamos lá. né? Para ninguém passar apuro. O Enem 2021 está chegando. As provas vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. E na tentativa de facilitar os estudos e se dar bem, né, no exame aí, é importante que o candidato se prepare com antecedência. Por isso, né, a dedicação nos estudos durante todo o ano é fundamental, mas parece que na última hora a gente quer aprender tudo de uma vez só. Quem vai falar mais sobre esse tema com a gente é o professor Otávio Carvalho. Ele está de volta ao Notícias do Bem. Todo mundo gostou tanto do professor Otávio aqui que a gente teve que chamar ele de volta. Seja bem-vindo, professor. Ó, Que bom, boa tarde Roberto, boa tarde Tainá, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Estou de volta para falar de Enem, né? Para falar do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá chegando. Pois é. Tá bom, chegando. é mesmo, tá chegando, ó. A Helena Ávila, ela já começou aqui, ó. Queremos o professor Otávio de novo. Muito importante o que ele passou para nós. Excelente. Ai, que bom. Ela falou diretamente de Goiás, ali, ó, Morrinhos de Goiás. Ela mandou essa mensagem pra gente. E é isso mesmo, né? O Enem tá chegando, né, professor? Aí parece que a gente quer aprender tudo nesse último mês, né? E não Quem dá. vai fazer Enem? Não dá, não consegue? Tem uma fórmula Tem aí muita gente, Roberto, que agora pensa assim, nossa, é agora que vai fazer a diferença, o que eu fizer de agora para frente é o que vai me aprovar. Não é bem assim que funciona, mas eu vou trazer hoje algumas dicas, algumas coisinhas que você pode fazer nessa reta final que vão melhorar a sua preparação, vão te dar mais chances de aprovação no Enem. Antes, para a gente entender, né, para explicar exatamente como funciona o Enem são 2 dias de prova. Então o Enem é dividido em 5 provas. O Enem tem uma prova de linguagens. Linguagens envolvem português, artes, língua estrangeira e literatura. Então, essa prova de linguagens tem 45 questões. Tem uma prova de ciências humanas, que envolve história, geografia, filosofia e sociologia. Também tem 45 questões. E uma prova de redação. Essas 3 provas são lá no primeiro dia. Então, você já adiantou as datas para a gente, 21 de novembro, os alunos vão fazer essas 3 provas. São 90 questões objetivas, de marcar X, múltipla escolha, mais a redação. E aí, no segundo dia, estão as provas de ciências da natureza, biologia, física e química, em uma prova de 45 questões, e a prova de matemática, também 45 questões. Então, lá no segundo dia, são outras 90 questões de marcar X. No primeiro domingo, são 2 domingos, né? No primeiro domingo, você tem 5 horas e meia de prova. No segundo domingo, você tem 5 horas de prova. E aqui
já está o grande... Eu já vou começar falando disso. Qual é o maior problema do Enem? O que te separa da aprovação em relação a uma prova comum? O tempo. Você tem um tempo delimitado para fazer a prova. E aí, assim, para quem está se preparando para o Enem, não adianta pensar que você vai fazer o Enem igual você faz o simuladinho da escola, igual você fazia as provinhas lá no ensino médio, porque você está lidando aqui com um estilo diferente de prova. Você tem uma quantidade muito grande de questões para fazer em um tempo bem mais limitado. Se você tivesse uma semana para fazer o Enem, você levasse as questões para casa, mesmo sem poder colar, hein, você teria mais tempo para pensar sobre aquelas questões. Então, é fundamental para você fazer uma boa prova no Enem, você ter uma estratégia de prova, uma estratégia de execução da prova. Então, para quem acha que passar no Enem é só sentar a bunda na cadeira e estudar, como dizia-se antigamente, né? Senta na cadeira e vai estudar, menino. É só sentar e estudar que você vai passar. Não é bem assim. Se você sentar e estudar tudo, mas chegar na prova sem uma estratégia de prova, as chances são de que você não vai conseguir fazer a prova toda, você vai ter que deixar algumas questões, vai ter que chutar algumas questões por não ter tido tempo de fazê-las, e aí eu vou explicar já como que isso vai atrapalhar a sua nota. Tá certo. Bom, e aí tem a redação, que tem um jeitinho de fazer a redação, né? Tem uma fórmula. Sabia que tem uma fórmula para fazer a redação do Enem? Tem. Eu sei que tem um jeitinho. Tem um jeito certo de fazer a redação do Enem, então o pessoal também tem que estar atento a essas dicas que não são de última hora, né, professor? Nós queremos essas dicas, professor. Exatamente. Olha só, a redação do Enem, ela é julgada da seguinte maneira. Como que é, primeiro, né? Para a gente entender a importância da redação no Enem, por que toda vez que fala de Enem, as pessoas já ligam direto com redação? É porque provavelmente a sua maior nota dessas 5 provas será da redação. As chances de tirar uma nota mais alta em redação são maiores do que você tirar notas altas nas outras 4 provas. Por quê? Porque a redação é um texto. Nas outras 4 provas, você tem lá 45 questões objetivas. Então, por isso que é importante, é interessante você investir o seu tempo na redação. E aí a redação, ela é julgada da seguinte maneira. A nota da redação é de 0 até 1000. E são julgadas 5 competências. Dentro dessas competências, serão julgadas a sua capacidade de argumentação, de coesão textual, o seu uso da língua portuguesa, o uso correto da língua portuguesa, a sua proposta de intervenção. A redação do Enem, ela sempre traz uma problemática, então ele te entrega uma situação problema, e ele quer que você ofereça soluções para aquele problema. Então, você lá na conclusão da sua redação, sempre precisa falar o seguinte, para resolver tal problema, o governo deve fazer isso, ou então uma organização deve fazer aquilo outro, ou então um ministério a prefeitura, o governador do estado, você sempre vai ter que entregar uma proposta de intervenção, tá? Aí, intervenção para resolver, para solucionar o problema que a redação te trouxe. E aí, para isso, é fundamental você treinar uma estrutura de redação. Então, a sua redação, já vou dar uma dica assim, rapidinho. A sua redação vai ter, geralmente, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, você tem 1 parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento, 1 parágrafo para conclusão. Você pode trabalhar aí com uma média de 7 a 8 linhas para cada parágrafo, tá? Então, como que você tem que mostrar o tema? Você vai trabalhar o tema que foi proposto para você, você vai elaborar aí 2 teses sobre esse tema, desenvolver essas 2 teses e depois, na conclusão, apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema. O Enem, a prova, sempre traz para você textos motivadores. Então, ele vai trazer lá alguns textos, alguma reportagem, ou então a parte de um livro, que é para elucidar o que aquele tema, o que ele espera que você explore sobre aquele tema. Então, o texto motivador, você não vai poder copiar o texto motivador na prova, tá? Você não pode fazer uma transcrição, mas você pode muito bem entender a ideia dos textos motivadores para montar as suas teses e a sua proposta de intervenção, tá?
Então, uma dica que é importante aqui, para essa reta final, sempre treinar pelo menos uma redação por semana. Então, o aluno que vai fazer o Enem lá em novembro, ele tem que fazer pelo menos uma redação na semana, e é legal buscar temas para essas redações que envolvam educação. E aí, não só educação no sentido de escola, educação no sentido de um aprendizado da sociedade. Então, se a gente for olhar os últimos temas de redação, a educação sempre está ali no meio. Você teve aí há 2 anos a democratização do cinema, depois você teve os problemas psicológicos. Então, você sempre consegue resumir esses temas e relacionar esses temas com questões educacionais. Então, tá certo. é uma dica legal para você montar a sua redação. Bacana. Agora, E professor, não adianta também querer estudar todo o conteúdo de uma vez só agora nesse último mês, né? Quais são as dicas que o senhor dá para programar esses próximos dias? Muito bom isso, Roberto, porque assim, o Enem ele tem um padrão de questões. Então, assim, tem muito aluno que fala assim, a hora que vai fazer o Enem, fala assim, nossa, eu tenho que estudar tudo, cai tudo no Enem. É o seguinte, a matriz de referência, ela indica os conteúdos que podem estar na sua prova. E lá realmente vai estar quase tudo. Mas quando nós vamos analisar as provas antigas, o que a gente percebe? Que alguns conteúdos caem muito mais do que outros. Então, nessa reta final, eu gosto de falar para você o seguinte, você precisa priorizar o que você vai estudar. Então, o que é priorizar? Tem assuntos que são mais importantes que outros. E como que eu vou saber, professor, se um assunto é mais importante que outro? Aí vai a sigla, ó, PRD. O que é PRD? PRD, professor? O que é isso? PERS, não dá nem para ler isso, né? É o seguinte, PRD, P de peso, já vou explicar, R de recorrência e D de dificuldade. Quanto maior for o PRD de uma matéria, mais importante ela é para você. O peso. Por que peso, Otávio? Porque dependendo do curso que você escolhe, do curso que você quer fazer, do curso dos seus sonhos, algumas provas vão ter mais peso do que outras. Como que você pode saber isso? Só para explicar rapidinho. Depois que você fizer o Enem, que você fizer a prova agora em novembro, lá em fevereiro vão abrir as vagas do SISU. O SISU é um sistema que pega várias universidades públicas do Brasil e distribui as vagas ali dentro do SISU. E aí, cada universidade tem uma regra diferente para calcular a sua nota. Então, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela pega lá todas aquelas suas notas e faz uma média simples dela, ou seja, redação tem o mesmo peso de matemática, que tem o mesmo peso de ciências da natureza, de ciências humanas e de linguagens. Então, não tem uma matéria que seja mais importante que a outra. Aqui no Rio, por exemplo, a UFRJ não faz assim. Dependendo do curso que você escolhe, uma matéria vale mais do que a outra. Então, se eu quero fazer medicina, por exemplo, ciências da natureza, com certeza que tem biologia, física e química, vai valer mais do que ciências humanas, que tem história, geografia e filosofia. Se eu quero fazer direito, o contrário. Aí ciências humanas vai valer mais. Então, nessa reta final, é importante você estudar os conteúdos que têm um peso maior, ou seja, que vão aumentar mais a sua nota. O R é da recorrência. O que é recorrência? O que cai todo ano. Tem conteúdo, Roberto, Tainá, ouvintes, espectadores, tem conteúdo que cai todo ano no Enem. Então, lá em matemática, você tem porcentagem, probabilidade, razão e proporção, geometria plana, isso todo ano cai no Enem. Logaritmo, Otávio, nossa, eu tenho medo demais de logaritmo. O logaritmo cai pouquinho no Enem. Então, às vezes, você vai ficar estudando lá um conteúdo muitas vezes, muito tempo, e é um conteúdo que cai pouco. Depois vocês vão, quem estiver se preparando, depois entra no meu Instagram, @professor Otávio Carvalho, que eu fiz um guia lá com os conteúdos que caem mais, com tudo que cai mais dentro da prova. E o D? O D é de dificuldade. Otávio, eu tenho que estudar o que eu tenho mais dificuldade? Você tem que estudar o que você erra mais. Então, nessa reta final, olha só, você pode fazer provas antigas, imprimir lá o Enem 2019. Aí você tenta fazer aquela prova. As questões que você errar quando você imprimir a prova antiga é a questão mais importante do mundo. É essa questão que você tem que aprender. Porque o que você erra é o que você não sabe.
que você erra hoje é o que você vai errar lá no dia da prova. Eu costumo fazer uma brincadeira com meus alunos que é assim, ó. Imagina que você estava sentado na sua mesa estudando, e aí um ancião, um senhor muito velho, assim, com aquela cara de muito inteligente, bate na porta da sua casa. Aí você chega lá e fala assim, pois não, tudo bem? Ele fala, é o seguinte, meu filho, eu vim do futuro com todas as questões que você vai errar no Enem. Aí você fala, adivinha o que o aluno vai fazer? Todas as questões que eu vou errar no Enem, me dá elas aqui, que eu vou fazer elas agora, desesperado. Ele vai decorar aquelas questões. Você tem a possibilidade de hoje, até a prova, de ter pelo menos uns seis senhores desses batendo na sua porta. O que é isso? Se você fizer provas e simulados antigos, você vai ali naquelas questões que você errou, poder identificar erros que você teria no dia da prova. E você completa essa lacuna, você aprende aquele conteúdo que você não sabe ainda. Então, resolver prova antiga te dá uma possibilidade de conhecer a prova, você fica mais familiarizado com o estilo de prova do Enem, você vai identificar erros, ou seja, perceber matérias que você não está dominando, e além disso, você ainda vai treinar o tempo de prova, que eu falei lá no começo, é quase mais importante que o próprio conteúdo. Tá certo. Muito bom. Muito bom, professor. Aí, nós estávamos aqui conversando, o Quirino jogou uma pergunta e eu gostaria de repassar essa pergunta. Quando a gente não sabe uma questão, a gente chuta, a gente deixa em branco, a gente escolhe vai a mesma letra para todas as frente, que a gente não a sabe. gente volta, vai no mamãe mandou escolher, As que eu não sei, eu vou tudo no B. ou escolhe uma letra e vai naquela letra até o fim. Qual que é a opção correta, professor? Olha só, de qualquer maneira, você vai precisar marcar lá no cartão resposta. Então, se você não sabe a questão, você vai ter que chutar ela. Você vai precisar chutar. Existem algumas técnicas de chute, tá? O negócio é que eu tenho um vídeo meu no YouTube que tá lá, técnicas de chute. Aí o aluno vai e estuda por aquilo ali. O que você estudou hoje, meu filho? Hoje eu assisti 10 vídeos de técnicas de chute. Aí fala, não, mas... Ai, meu Deus. Física, matemática, química, não. Não, só chute mesmo, no caso. Não vai dar certo, né? Então, assim, se você tiver na dúvida, você vai precisar chutar. Mais importante, aí o chute, assim, algumas técnicas até funcionam. Por exemplo, quando a alternativa é numérica, então, tipo, letra A, 3, letra B, 4, letra C, 5, são números, você elimina o maior e o menor, então você já tira 2, e aí você vê entre os outros 3 ali se você chega próximo do cálculo. Mas, em geral, você vai precisar chutar mesmo. E não tem problema chutar no Enem. Porque, assim, só para vocês entenderem, a nota do Enem, ela não é determinada pelo número de acertos que você tem na prova. Porque, por exemplo, imagina que a Tainá fez lá, acertou 40 questões das 45 de matemática, e o Roberto também acertou 40. Então, quer dizer que eles empataram? Não. Vocês vão ter notas diferentes. Por quê? Porque o Enem é uma prova com muitos candidatos. Nós vamos ter esse ano aí quase 4 milhões de pessoas. Imaginem quantos empates não teríamos se a nota fosse só o número de acertos. Então existe um sisteminha, que eu vou explicar bem rápido aqui, que chama teoria de resposta ao IFE. A gente já está no tempo aqui, viu, professor? Rapidinho. Ó. Rapidinho. O que a TRI indica? Ela vai medir a coerência da sua prova. Então, você tem que se preocupar em não chutar questões fáceis. Então, se você chutar questão difícil, média, não tem problema. Agora, a questão fácil, você tem que fazer todas. Todas as que você achar fáceis, você tem que resolver. Porque elas vão valer mais do que aquelas difíceis, por conta da TRI. Então, existe esse jogo aqui na hora da prova, para você procurar as questões fáceis na prova. E as difíceis, as médias, se você não sabe fazer, você vai ter que chutar de qualquer jeito, não tem problema. Pode chutar tudo B, igual o Roberto falou, ou então pode fazer mamãe mandou. O importante aqui é resolver as fáceis. Então,
tem que dar tempo de você fazer as fáceis. Então, se você não sabe uma questão, pula essa questão, deixa ela para depois. Procura as que você consegue resolver. Não fica muito tempo perdendo em uma questão que você não sabe, não, tá? Bacana, porque às vezes a gente pensa que tem muito tempo de prova, mas a hora que a gente abre o olho já acabou. Falando em hora que a gente abre o olho já acabou o nosso tempo aqui também. Notícias do bem, tá? Mas a gente vai fazer, a gente vai fazer uma parte 2 aí depois, viu, professor? O professor Otávio já é sócio aqui do Notícias do Bem. Como o Enem... Gosto dessa ideia. Não é? Como o Enem ainda é dia 21 de novembro, dá tempo da gente retomar o assunto, para o senhor trazer mais dicas para a gente aqui. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre bom a gente conversar sobre educação e sobre essas dicas aí tão bacanas. A gente conta sempre com a sua participação aqui. Foi um prazer, como sempre, tá? Um grande abraço a todos. Tá joia, obrigado. Professor Otávio Carvalho participando com a gente aqui, dando dicas para o Enem. A gente promete que a gente vai voltar nesse assunto ainda, porque dá tempo, né? A gente está ainda em outubro. Prova é lá 21 de novembro, dá tempo da gente fazer um especial aí com o professor. Nós estamos querendo ajudar a turma, hein? Com antecedência para se programar. Já temos algumas pessoas aqui que já acompanham o professor Otávio e estão curtindo, é que nem a Larissa, aqui o melhor de todos, né? O professor Otávio. O Antônio Mendes também, esse professor é top. Muito bom, já tem uma turminha que já segue, acompanha. Nós não colocamos as redes dele aqui, mas é só procurar... Otávio Carvalho, professor Otávio Carvalho. Que tem ele no YouTube, tem no Instagram, tem várias redes. Vale a pena você acompanhar. Isso mesmo. O Notícias do Bem está chegando ao fim, gente. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal da IPP Play. É só acessar no youtube.com/IPP Play. Muito fácil, né? Acessa lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho, recebe as notificações, compartilha com a família, compartilha com os amigos, compartilha com os irmãos da igreja. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Agora tem Marcos Melo e o Conversa da Tarde. Amanhã a gente está de volta aqui, se Deus quiser. 11h30 da manhã. A gente espera você. Tchau. Tchau.